Deixe-me dançar com sua filha, e eu a farei andar novamente, disse o menino de rua. Carlos Menezes olhava para o nada enquanto segurava o guarda-chuva que protegia a cadeira de rodas de sua filha. A garoa fina de junho caía sobre o Parque Ibirapuera, mas ele nem sentia o frio. Há 2 anos vivia naquele vazio desde que Valentina havia parado de andar. Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. Um menino descalço com uma camisa marrom toda manchada e uma calça remendada estava parado muito perto, olhando diretamente para sua filha. Senhor, deixe-me dançar com sua filha. Carlos virou o rosto confuso. O garoto não devia ter mais de 12 anos. Tinha os pés sujos de terra, o cabelo despenteado e escuro caindo sobre os olhos. Tinha aquele ar de quem vive nas ruas, magro demais, com a pele marcada pelo sol. O que foi tudo o que Carlos conseguiu dizer? Deixe-me dançar com ela. Eu a farei andar novamente. O menino repetiu com uma convicção que não combinava com sua aparência. Carlos sentiu a raiva subir. Quem aquele garoto pensava que era? Ele havia gasto fortunas em tratamentos, consultado os melhores médicos do país, levado Valentina a clínicas especializadas, e agora, um menino de rua aparecia do nada, dizendo que podia curar sua filha. Dançando. Saia daqui antes que eu chame a segurança. Carlos disse, mantendo a voz baixa para não assustar Valentina. Mas o menino não se moveu. Seus olhos seguiram fixos na menina que pela primeira vez em meses demonstrava alguma reação. Valentina estava olhando para o garoto com uma curiosidade quase esquecida, como se algo nele tivesse despertado algo dentro dela. Ela se chama Valentina, não é? O menino perguntou, ignorando completamente a ameaça do pai. Como você sabe o nome dela? Carlos deu um passo à frente, protetor. Todos no parque sabem. Vocês vêm aqui todos os sábados de manhã. Ela usa uma blusa rosa ou amarela, nunca de outra cor. E o senhor traz aquele pão de queijo que compartilha com os pombos. Carlos gelou. Era verdade, ele não havia percebido, mas eles realmente tinham uma rotina, todos os sábados depois das sessões com a fisioterapeuta, que nunca davam resultado, ele trazia Valentina ao parque. Era o único momento em que ela não estava em casa cercada de enfermeiras e médicos. Isso não muda nada. Você não vai se aproximar dela. Carlos agarrou a cadeira de rodas pronto para sair dali. Papai, a voz de Valentina era baixa, quase um sussurro. Ela não falava muito ultimamente. Carlos a olhou surpreso. Valentina estava olhando para o menino com aquela expressão que ele não via há tanto tempo. Interesse era vida. Deixe-o ficar, ela pediu. Valentina, ele é um estranho. Eu não sou estranho. O menino se defendeu. Me chamo Mateus. Eu moro por ali, ele apontou vagamente para um dos cantos do parque onde havia alguns bancos, e eu sei como fazê-la andar novamente. Olha, garoto, Carlos, estava perdendo a paciência. Minha filha passou por dezenas de médicos. Fizeram todos os exames possíveis. Não há lesão na coluna. Não há dano neurológico. O problema é complicado. Eu sei. Mateus disse simplesmente. Por isso vocês não podem resolvê-lo, porque não é um problema que se resolve com remédios ou cirurgia. Carlos sentiu um aperto no peito. O menino tinha razão, mas como ele podia saber? Como um garoto de rua poderia entender algo que os especialistas levaram meses para admitir? Valentina não andava porque em algum lugar profundo de sua mente, ela havia decidido que não queria mais andar. Como você sabe disso, Carlos? Perguntou, baixando um pouco a guarda. Porque eu já vi isso antes. Mateus respondeu, seus olhos escuros, encontrando os de Carlos. Minha irmã era igual. Depois que minha mãe foi embora, ela também parou de andar. Os médicos disseram o mesmo, que não tinha nada de errado no corpo dela. E o que aconteceu com ela? Carlos se ouviu perguntar, embora soubesse que não deveria estar tendo aquela conversa. Mateus desviou o olhar pela primeira vez, fixando-o no chão molhado. Ela voltou a andar, mas levou tempo e só voltou quando descobri a maneira certa. E qual foi a maneira certa? Valentina perguntou, sua voz um pouco mais alta agora. Dança, disse Mateus, olhando para ela novamente. Mas não qualquer dança, tem que ser a dança certa, a que faz sentido para você. Carlos soltou um suspiro longo. Aquilo era ridículo, mas ao mesmo tempo, havia algo na maneira do garoto, uma sinceridade que era impossível de ignorar. E mais importante, Valentina estava respondendo. Estava interessada. Olha, não sei o que você quer, começou Carlos. Não quero nada. Senhor, interrompeu Mateus, só quero ajudar. Eu os vejo aqui todos os sábados e vejo que o senhor sofre, que ela sofre, e sei que posso ajudar. Carlos guardou silêncio por um longo momento. A chuva havia parado, mas o céu continuava cinzento.
Ele olhou para Valentina, buscando algum sinal do que fazer. Sua filha estava olhando para Mateus com aquele brilho nos olhos que ele não via desde antes do acidente. Papai, deixe-o tentar, disse Valentina, e desta vez sua voz estava firme. O que mais pode dar errado? Perguntou. E Carlos sentiu essas palavras como um golpe no estômago. O que mais podia dar errado? Já haviam tentado de tudo: fisioterapia convencional, hidroginástica, até aqueles tratamentos alternativos em que ele nem acreditava, mas pagou de qualquer forma na esperança de um milagre. E nada havia funcionado. Valentina continuava presa naquela cadeira não por limitação física, mas por algo muito mais profundo e assustador. Está bem, ele se ouviu dizer, surpreendendo a si mesmo, mas não aqui e não agora. Se você realmente quer tentar isso, será na minha casa onde eu poderei supervisionar. De acordo, aceitou Mateus imediatamente. Quando? Segunda-feira, 3 da tarde. Você sabe onde eu moro? Sim, claro. A casa grande com o portão preto na Avenida Paulista. Já passei por lá algumas vezes. Carlos sentiu um calafrio. Como aquele garoto sabia tanto sobre eles, mas decidiu não perguntar. Já estava se arrependendo da decisão, mas ao olhar o rosto de Valentina viu algo que não via há muito tempo. Era a esperança. Na segunda-feira então, confirmou Carlos, mas não se atrase e venha limpo. Mateus assentiu e, sem mais palavras, saiu correndo pelo parque, seus pés descalços, deixando pegadas úmidas no chão. Você acredita nele, papai? Perguntou Valentina enquanto Carlos começava a empurrar sua cadeira de volta para o carro. Eu já não sei em que acreditar, filha respondeu honestamente. Mas se há uma chance, mesmo que pequena, de você voltar a andar, eu vou tentar. Valentina permaneceu em silêncio durante o resto do caminho. Carlos podia ver seu reflexo na janela do carro, e pela primeira vez em muito tempo ela sorria. Naquela noite, Carlos não conseguiu dormir. Ficou na sala bebendo café e pensando na loucura que havia aceitado. Como ele explicaria para Dona Odete, a governanta? Como justificaria para os médicos? E mais importante, o que faria se aquilo não funcionasse? E Valentina se decepcionasse ainda mais. Ele pegou o telefone e ligou para Patrícia, a psicóloga que atendia Valentina há mais de um ano. Carlos, são 2 da manhã. Sua voz soava sonolenta. Perdoe por te acordar, Patrícia, mas preciso falar sobre algo que aconteceu hoje. Ele contou sobre o encontro no parque, sobre Mateus e sua estranha proposta. Esperava que Patrícia o repreendesse e lhe dissesse que era perigoso, que ele estava sendo irresponsável, mas sua resposta o surpreendeu. Sabe de uma coisa, Carlos? Poderia ser exatamente o que Valentina precisa. Como assim? Você acha que um garoto de rua vai conseguir o que você e todos os outros profissionais não puderam? Não se trata de ele conseguir, se trata de ela querer tentar. Valentina não demonstrou interesse em nada há meses. Se esse garoto despertou algo nela, isso já é um progresso. E se não funcionar? E se funcionar? Patrícia replicou. Olha, não estou te dizendo para criar expectativas irreais, mas pelo que me contou, Valentina pediu para tentar. Isso é enorme, Carlos. Ela está tomando uma decisão, expressando um desejo. Isso é o que eu tenho tentado provocar há meses. Carlos desligou o telefone, sentindo-se um pouco melhor, mas ainda nervoso. Subiu as escadas até o quarto de Valentina e olhou pela porta entreaberta. Ela estava dormindo e pela primeira vez em muito tempo parecia em paz. No domingo a casa estava alvoroçada. Dona Odete, a governanta que trabalhava com a família há 15 anos, quase teve um ataque quando Carlos explicou que um menino de rua viria visitar Valentina. Doutor Carlos, com todo respeito, o senhor ficou maluco, disse, com as mãos na cintura, seu rosto mostrando toda a desaprovação possível. Sei como parece Dona Odete, mas Valentina quer isso. A menina não sabe o que quer. Ela tem 11 anos e está passando por um trauma terrível. O senhor é o adulto aqui. Eu sei, por isso estarei presente o tempo todo e a senhora também, se quiser. Dona Odete resmungou, mas Carlos conhecia aquela mulher. Era protetora com Valentina como uma segunda mãe. Desde que Alejandra, a mãe de Valentina, havia ido embora, Dona Odete havia assumido um papel ainda mais importante na vida da menina. Está bem, mas ao menor sinal de perigo, eu mesma colocarei aquele garoto para fora, ela advertiu. Na segunda-feira, Carlos cancelou todas as suas reuniões. Era sócio de uma empresa de consultoria financeira, um negócio que havia construído do zero e que agora lhe dava o conforto de uma vida privilegiada. Mas desde o acidente havia delegado cada vez mais, passando menos tempo no escritório e mais tempo tentando encontrar uma solução para Valentina. Às 3 da tarde chegaram e passaram.
315-330. E Carlos começava a pensar que Mateus não apareceria, que tudo havia sido um grande mal-entendido quando a campainha tocou. Dona Odete foi atender e voltou com uma expressão ainda mais desaprovadora. Há um menino aqui, mas doutor está muito sujo ainda. Carlos foi à porta. Mateus estava lá, mas o garoto havia tentado se arrumar. Seu cabelo estava molhado, como se tivesse enfiado a cabeça em alguma fonte do parque para limpá-lo. A camisa continuava manchada, mas parecia menos suja que no sábado. Ainda estava descalço. Olá, disse Mateus simplesmente. Passe. Carlos abriu espaço. Mateus entrou na casa com passos hesitantes, seus olhos percorrendo tudo. Era óbvio que nunca havia estado em um lugar assim. A casa de Carlos era ampla, com tetos altos, móveis de madeira escura e lustres de cristal, tudo muito diferente do mundo em que aquele menino vivia. Valentina está na sala. Carlos indicou o caminho. Encontraram a menina exatamente onde Carlos a havia deixado, perto da janela que dava para o jardim. Ela usava uma blusa rosa claro e uma calça jeans. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo. Olá, Mateus disse quando o viu. Olá, Valentina respondeu. E Carlos notou que toda a hesitação do garoto desapareceu. Ali na frente dela, Mateus parecia seguro. Então começou Mateus se aproximando. Você dançava antes, Valentina hesitou, seus dedos brincando com a manga da blusa. Eu fazia balé desde os 5 anos. E você era boa, minha mãe achava que sim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carlos sentiu a opressão familiar no peito. Alejandra amava ver Valentina dançar. Nunca perdia uma apresentação, sempre na primeira fila gravando tudo. E foi precisamente voltando de uma dessas apresentações quando ocorreu o acidente. E você acha que era boa? Perguntou Mateus. Eu gostava de mim. Isso importa mais do que ser boa. Importa muito mais, concordou Mateus. Muito mais. Ele se sentou no chão na frente da cadeira de Valentina com as pernas cruzadas. Dona Odete, que observava da porta, fez menção de protestar porque o menino iria sujar o tapete, mas Carlos a deteve com um gesto. Posso te contar uma coisa? Perguntou Mateus. Claro. Minha irmã Sofia tinha 7 anos quando parou de andar. Os médicos disseram que não tinha nada de errado igual a você, mas simplesmente já não conseguia mover as pernas. E por que ela parou de fazê-lo? Perguntou. Valentina, inclinando-se ligeiramente para a frente. Por nossa mãe. Ela foi embora. Um dia estava lá. No seguinte desapareceu. Não deixou bilhete, não disse nada, simplesmente partiu. Para onde? Não sabemos. Meu pai procurou, mas nunca a encontrou. E Sofia, ela era muito pequena, não entendia. Esperava que mamãe voltasse a cada dia, e quando viu que não voltaria, parou de andar. Carlos sentiu algo se mover dentro dele. Aquela história era diferente, mas o trauma era similar. Alejandra não havia escolhido ir embora. Ia no carro com Valentina voltando da apresentação de balé. Um caminhão perdeu o controle na chuva. Alejandra não resistiu aos ferimentos. Valentina sobreviveu sem ferimentos físicos graves, mas algo dentro dela se quebrou naquele dia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar seu like e principalmente se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a nós que estamos começando. Agora continuando. Como você a ajudou? Perguntou Valentina com a voz quase um sussurro. Percebi que ela não queria andar, porque andar significava seguir em frente, e ela não queria seguir em frente sem mamãe. Então comecei a ensiná-la a dançar, mas dançar sentada, dançar de uma forma que não precisasse das pernas. E isso funcionou. No começo, não. Ela nem queria tentar, mas insisti. Todos os dias colocava música e dançava na frente dela só com os braços, com as mãos, com a cabeça. E pouco a pouco ela começou a me imitar. E então ela voltou a andar. Mateus guardou silêncio um momento com o olhar perdido. Voltou, mas não foi rápido. E não foi porque eu fiz magia, foi porque ela encontrou uma forma de se mover que não doía tanto. E quando o movimento retornou aos braços, aos ombros, ao pescoço, as pernas a seguiram. Porque todo o corpo está conectado. Não separamos uma dor da outra. Carlos estava encostado na parede observando tudo. Havia algo naquele menino que era ao mesmo tempo jovem e absurdamente maduro, como se a vida nas ruas lhe tivesse ensinado coisas que nenhuma escola poderia. Quer tentar? Perguntou Mateus a Valentina. Não sei, admitiu ela. E se não funcionar? E se funcionar, replicou ele fazendo eco às palavras de Patrícia. Valentina olhou para o pai buscando aprovação. Carlos assentiu, tentando esconder o medo que sentia. Está bem, disse. Finalmente. Vamos tentar. Mateus sorriu e foi a primeira vez que Carlos viu aquele menino sorrir de verdade.
Havia alegria genuína ali, e também alívio, como se tivesse algo a provar não só a eles, mas a si mesmo. Mas vou precisar de música, disse Mateus. Vocês têm um rádio, temos televisão, um aparelho de som, o que você precisar, ofereceu Carlos. Não tem que ser um rádio, um pequeno desses que você leva para qualquer lugar. Carlos achou estranho, mas não questionou. Pediu a Dona Odete que procurasse na despensa, e depois de alguns minutos ela retornou com um rádio velho desses que usam pilhas. Perfeito, disse Mateus pegando o aparelho com cuidado. Amanhã começo. Hoje só queria conhecê-los melhor. Saber do que você gosta, Valentina. Falaram por mais 1 hora. Mateus fez perguntas sobre tudo, quais eram as cores favoritas de Valentina. Que tipo de música ela gostava? Que comidas ela gostava mais? Ele anotava tudo mentalmente, prestando atenção a cada detalhe, como se fosse o mais importante do Minta. O mundo. Quando Mateus foi embora, Valentina tinha uma expressão diferente. Carlos não podia definir exatamente o que era, mas ela parecia menos carregada, como se um pouco do peso que carregava tivesse sido compartilhado com outra pessoa. O que você acha, filha? Carlos perguntou depois que o garoto saiu. Eu acredito nele, papai. Ele entende. Entende o quê? Que não se trata de andar, se trata de querer andar. Carlos abraçou sua filha, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. Ela tinha razão. Todos esses meses ele havia focado no problema físico, em tratamentos e terapias, mas havia esquecido o mais importante. Valentina não precisava de alguém para curar suas pernas, precisava de alguém para curar seu coração. Naquela noite, Carlos tomou uma decisão. Contratou um investigador particular, não porque desconfiava de Mateus, mas porque precisava saber mais sobre aquele garoto, de onde vinha, porque estava sozinho nas ruas, e principalmente se havia algum perigo real naquela situação. O relatório chegou 3 dias depois. José Luiz era o nome do garoto, mas se apresentava como Mateus, desde pequeno, 12 anos, órfão, desde os 9. A mãe havia desaparecido quando ele tinha 5 anos, exatamente como havia contado. O pai havia tentado criá-lo e a irmã sozinho, mas a vida havia sido dura. O pai trabalhava como guarda noturno e durante o dia tentava fazer trabalhos ocasionais, mas o dinheiro nunca era suficiente. A irmã Sofia realmente havia parado de andar por um tempo. Os registros médicos confirmavam, e Mateus havia passado quase 1 ano tentando ajudá-la à sua maneira, sem recursos profissionais. Sofia voltou a andar, mas então aconteceu algo trágico. O pai de Mateus teve um problema de saúde sério e não resistiu. As crianças foram para abrigos diferentes. Sofia foi adotada por uma família em Florianópolis. Mateus, por ser maior e já ter passado por 2 abrigos onde não se adaptou, terminou nas ruas. Carlos leu o relatório 3 vezes. Aquele garoto havia passado por mais dor em 12 anos do que a maioria das pessoas em uma vida inteira, e ainda assim estava lá oferecendo ajuda a outra pessoa que sofria. Nas semanas seguintes, Mateus começou a visitar a casa 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, sempre às 3 da tarde. Nunca chegava atrasado, sempre chegava com aquele rádio velho debaixo do braço. As primeiras sessões foram estranhas. Mateus simplesmente se sentava com Valentina e conversavam sobre música. Ele perguntava que canções ela lembrava ter dançado, quais a faziam sentir feliz, quais a faziam chorar, e então sintonizava o rádio em alguma estação e a deixava tocar. Não vamos começar com passos, explicou. Vamos começar ouvindo. O corpo precisa lembrar como é se mover com a música antes de realmente se mover. Dona Odete observava tudo de longe, ainda desconfiada, mas menos hostil. Tinha que admitir que Valentina estava diferente, mais falante, mais presente, até havia voltado a comer melhor. Aquele garoto tem alguma coisa, comentou Dona Odete com Carlos um dia. Não sei o que é, mas ele tem. Ele entende a dor dela, respondeu Carlos de uma maneira que nenhum de nós pôde. Na 3ª semana, Mateus trouxe algo diferente. Era uma fita cassete velha com a capa já desgastada. Essa fita era da minha irmã, explicou. Ela escutava todos os dias quando estava aprendendo a se mover de novo. Tem uma música aqui que sempre funcionava. Ele colocou a fita cassete no rádio e apertou play. A música que começou era suave, uma melodia de piano simples, mas bonita. E então Mateus começou a se mover. Dançava sentado no chão na frente de Valentina. Seus braços se moviam em círculos amplos. Suas mãos desenhavam formas no ar. Não havia nada técnico nisso. Nenhum passo formal de balé ou de qualquer outra dança. Era puro sentimento transformado em movimento. Valentina observava hipnotizada. Suas mãos, que sempre estavam quietas em seu colo,
Começaram a se mover levemente seguindo o ritmo da música. Isso. Mateus animou sem deixar de dançar. Não pense, só sinta e deixe que o corpo responda. As mãos de Valentina se moveram mais, depois os braços. Ela fechou os olhos e se deixou levar pela música. E pela primeira vez desde o acidente estava dançando não com os pés, não com as pernas, mas dançando de todas as formas. Carlos observava da porta com Dona Odete ao seu lado. Sentiu as lágrimas correrem pelo seu rosto, mas não as limpou. Aquilo era o começo de algo. Podia sentir, mas nem tudo era fácil. Patrícia, a psicóloga, havia advertido que criar esperanças poderia ser perigoso, e não estava errada. Algumas noites depois das sessões, Valentina se sentia frustrada. Queria mais. Queria mover as pernas, não só os braços. Por que não está funcionando? Ela chorou uma noite depois que Mateus foi embora. Filha, essas coisas levam tempo. Tentou consolar Carlos, mas ele disse que a irmã dele voltou a andar. Por que eu não estou voltando? Carlos não tinha resposta. Ligou para Patrícia no dia seguinte. Isso é normal, explicou ela. Valentina está comprometida, o que é excelente, mas precisa entender que o processo é diferente para cada pessoa. A irmã de Mateus levou quase 1 ano, segundo ele. Então, ela precisa de paciência, e você também. Na semana seguinte aconteceu algo inesperado. A mãe de Carlos, Dona Lúcia, fez uma visita surpresa. Vivia em Campinas e não vinha a São Paulo há meses desde antes do acidente. Carlos havia evitado contar a ela sobre Mateus, sabendo que sua mãe seria ainda mais protetora e cética que Dona Odete. Dona Lúcia tinha 72 anos. Era uma mulher de opiniões fortes e educação tradicional. Quando viu Mateus na sala com Valentina, quase teve um ataque. Carlos, o que está acontecendo aqui? Perguntou, levando seu filho para o corredor. Mamãe, posso explicar? Pois explique. Um garoto de rua na minha sala com minha neta. Ele a está ajudando, mamãe. Ele a está ajudando a melhorar. Ajudando. Um garoto sem educação, sem formação, sem nada vai ajudar, onde dezenas de médicos falharam. Ele entende pelo que ela está passando. Viveu algo parecido. Dona Lúcia resmungou aquele som que Carlos conhecia desde criança e que significava completa desaprovação. Você ficou maluco, Carlos, completamente. E não vou permitir que coloque minha neta em risco por um capricho. Não é um capricho, mamãe. Valentina está melhorando. Melhorando, continua nessa cadeira. Não, mas está viva de novo. Se interessa por algo. Está tentando. Dona Lúcia não se convenceu. Passou o resto da tarde observando Mateus com desconfiança, fazendo perguntas incisivas, tentando pegá-lo em alguma mentira ou inconsistência. Mas Mateus respondeu tudo com honestidade, sem se intimidar. Por que você faz isso? Perguntou ela em um momento. O que você ganha ajudando minha neta? Nada, senhora, respondeu Mateus. Só quero ajudar. Todo mundo quer alguma coisa. Dinheiro. Uma casa. O que você espera em troca? Não espero nada. Minha irmã voltou a andar porque alguém acreditou que podia. Só quero que Valentina tenha a mesma oportunidade. E onde está sua irmã agora? Por que você não está com ela? Mateus desviou o olhar e Carlos viu a dor cruzar o rosto do garoto. Ela foi adotada. Mora em Florianópolis com uma boa família. Não nos vemos mais. E seus pais? Meu pai faleceu há 3 anos. Minha mãe não sei onde está. Dona Lúcia guardou silêncio um momento, processando aquela informação. Sua expressão se suavizou um pouco, mas não muito. Ainda assim disse: finalmente não é apropriado. Um garoto estranho vindo da rua, passando tanto tempo com minha neta. As pessoas vão falar. Que falem, disse Carlos, se unindo a eles. Eu me importo com minha filha, não com a opinião dos outros. Dona Lúcia olhou para o filho com aquela expressão que ele conhecia. Era uma mistura de decepção e preocupação. Ela sempre havia sido controladora, sempre acreditava que sabia mais e talvez sim em muitas situações, mas não nesta. Vou falar com o Dr. Ricardo, ameaçou, mencionando o médico particular da família. Pedirei a opinião dele sobre toda essa loucura. Faça. Carlos não se incomodou. Mas isso não mudará nada. Valentina quer continuar, e eu vou apoiá-la. Dona Lúcia foi embora naquela noite sem se despedir, o que equivalia a uma declaração de guerra em sua linguagem. Carlos sabia que teria problemas, mas não se importou. Pela primeira vez em muito tempo via um progresso real em sua filha. Não ia se render pela teimosia de sua mãe, mas Dona Lúcia não desistia facilmente. Nos dias seguintes ligou para Carlos várias vezes, insistindo que procurasse ajuda profissional, que o que estava fazendo era irresponsável.
Chegou a ameaçar processar por negligência, embora Carlos soubesse que eram só palavras vazias. O pior foi quando ligou para Patrícia, a psicóloga, tentando conseguir apoio para sua postura, mas Patrícia surpreendeu a todos. Dona Lúcia, entendo sua preocupação, disse por telefone enquanto Carlos escutava na outra linha. Mas devo informá-la que profissionalmente tenho visto melhorias significativas em Valentina desde que começaram essas sessões. Melhoras. Que tipo de melhorias? Valentina está mais engajada, mais comunicativa. Está mostrando desejos de melhorar, o que é um passo fundamental em seu processo de recuperação. O que esse garoto está fazendo pode não ser convencional, mas está funcionando de uma forma em que meus métodos não funcionaram. Dona Lúcia desligou o telefone sem responder, e Carlos respirou aliviado. Ter o apoio de uma profissional era crucial. As sessões continuaram. Mateus trouxe um caderno pequeno e começou a anotar o que funcionava e o que não. Era metódico apesar de sua pouca educação formal. Testava diferentes tipos de música, diferentes ritmos, diferentes movimentos. Hoje vamos tentar algo novo, disse uma quarta-feira. Vamos adicionar a respiração. A respiração? Perguntou Valentina. A respiração é movimento. Quando você respira fundo, todo o seu corpo se move. O peito se eleva, os ombros o acompanham até a barriga participa. E se conseguirmos conectar a respiração com o movimento dos braços, o corpo entenderá que tudo está unido. Passaram toda aquela sessão só respirando e movendo os braços. Inspirar e levantar, expirar e baixar. Parecia simples, quase bobo, mas Carlos observou que Valentina estava completamente concentrada. Não havia distração, só foco. E então, aconteceu. No final da sessão, enquanto Valentina respirava profundamente e movia os braços, um de seus pés se moveu. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível. Só os dedos se contraíram, mas foi movimento. Mateus o viu primeiro. Seus olhos se arregalaram, mas não disse nada. Não queria alarmar, só continuou com o exercício, observando atentamente. Ocorreu de novo. Os dedos do pé direito de Valentina se contraíram, depois relaxaram. Desta vez, Valentina percebeu, olhou para baixo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu movi, sussurrou. Você moveu, confirmou Mateus com um enorme sorriso no rosto. Papai, gritou Valentina. Papai, eu movi o pé. Carlos entrou correndo no quarto, seguido por Dona Odete. Valentina chorava, mas eram lágrimas de alegria. Movi o pé, papai. Eu senti. Foi pequeno, mas eu senti. Carlos se ajoelhou junto à cadeira. Suas próprias lágrimas começaram a cair. Isso é maravilhoso, filha. Maravilhoso. Mas não devemos forçar, advertiu Mateus. Isso foi um começo, mas se tentarmos rápido demais, pode não funcionar. Tem que ser devagar no seu ritmo. Naquela noite toda a casa estava em celebração. Dona Odete preparou a janta favorita de Valentina. Carlos Menezes abriu uma das garrafas de vinho que guardava para ocasiões especiais e até Dona Lúcia, quando soube da notícia, ligou para felicitar, embora ainda com reservas. Mas o mais feliz de todos era Mateus. Carlos o havia convidado para jantar e o garoto aceitou algo envergonhado. Era a primeira vez que comia uma refeição de verdade em muito tempo, e Carlos sentiu o coração apertado ao ver a fome nos olhos do garoto. Mateus, disse Carlos enquanto jantavam. Você tem onde dormir hoje? Sim, tenho. Há um lugar no parque debaixo de uma lona. Está protegido da chuva. Que tal dormir em uma cama de verdade? Hoje temos um quarto de hóspedes. Você pode tomar um banho quente e usar roupas limpas. Mateus hesitou como se não merecesse aquilo. Não quero incomodar. Não incomoda. Ao contrário, você está fazendo mais pela minha filha do que qualquer um conseguiu em 2 anos. É o mínimo que posso fazer. Mateus aceitou, e naquela noite dormiu em uma cama de verdade pela primeira vez em 3 anos. Na manhã seguinte, quando Carlos foi acordar, Lu encontrou o quarto impecavelmente arrumado e Mateus já acordado, sentado na beira da cama olhando pela janela. Bom dia. Carlos o cumprimentou. Bom dia, Sr. Carlos. Desculpe acordar cedo. Não estou acostumado a dormir tanto. Não precisa se desculpar. Quer tomar café da manhã conosco? Desjejuaram juntos. E pela primeira vez, Carlos viu Valentina sorrindo de verdade durante uma refeição matinal. Ela e Mateus conversavam animadamente sobre música, sobre dança, sobre planos para as próximas sessões. Hoje vou trazer algo especial, disse Mateus. Uma surpresa. Que tipo de surpresa, quis saber Valentina. Se eu te contar, já não é surpresa. Naquele dia, Mateus chegou na hora de sempre, mas com uma sacola nas mãos.
Dentro havia um par de sapatilhas de balé velhas e gastas, mas ainda em boas condições. Eram da Sofia, explicou. Ela as usava antes de parar de andar. Eu as guardei mesmo depois que a adotaram. Pensei que algum dia poderiam fazer falta. Valentina pegou as sapatilhas com reverência. Seus dedos percorreram as fitas desgastadas. Você acha que poderei usá-las de novo? Perguntou sua voz carregada de esperança e medo. Acho que você poderá fazer o que quiser, respondeu Mateus. Só precisa acreditar. Passaram aquela sessão conversando sobre balé. Mateus pediu a Valentina que descrevesse seus movimentos favoritos, as apresentações que mais amou, as professoras que mais a marcaram. E enquanto ela falava, ele via a paixão voltando aos seus olhos. A dança nunca te abandonou, Valentina, disse ao final da sessão. Só estava esperando que você estivesse pronta para voltar, mas nem tudo estava bem. Na semana seguinte, o Dr. Ricardo, o médico particular da família e amigo de Dona Lúcia, fez uma visita sem avisar. Era um homem de uns 60 anos com cabelo grisalho e uma postura sempre formal. Carlos, precisamos conversar, disse tão logo chegou. Sentaram-se no escritório e o Dr. Ricardo foi direto ao ponto. Dona Lúcia me contou sobre esse experimento que você está fazendo com Valentina. Não é um experimento, é terapia. Terapia administrada por um garoto sem nenhuma formação ou qualificação. Carlos, você entende o risco. Entendo os riscos de deixar minha filha se consumir naquela cadeira sem esperança. Isso eu entendo muito bem, mas criar falsas esperanças pode ser ainda mais prejudicial. Não são falsas esperanças. Ela moveu o pé, doutor, pela primeira vez em 2 anos teve movimento voluntário. O doutor Ricardo suspirou ajustando os óculos. O movimento psicogênico pode ser temporário. Não há garantia de que continuará ou que progredirá. E não há garantia de que não o fará. Doutor, com todo respeito, o senhor e todos os outros médicos não puderam ajudá-la. Esse garoto conseguiu. Vou continuar. Então, pelo menos deixe-me supervisionar. Quero estar presente nas próximas sessões, observar o que está sendo feito. Profissionalmente, preciso me assegurar de que não há riscos. Carlos Menezes concordou, embora soubesse que Mateus poderia se sentir desconfortável, mas era um compromisso razoável. O Dr. Ricardo presenciou a sessão seguinte com atenção clínica. Observou cada movimento, cada palavra trocada entre Mateus e Valentina. No final, sua expressão era pensativa. Bem disse depois que Mateus saiu. Devo admitir que há método no que ele faz. Não é científico, mas há lógica. Ele está trabalhando com motivação intrínseca, algo que nós, os profissionais, às vezes negligenciamos. Então podemos continuar. Sim, mas gostaria de adicionar alguns exercícios complementares. Fisioterapia leve focada em manter a musculatura ativa. Se combinarmos os métodos dele com técnicas comprovadas, o resultado pode ser ainda melhor. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar seu like e principalmente se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a nós que estamos começando agora. Continuando, foi assim que a rotina mudou. Mateus continuava com suas sessões 3 vezes por semana, mas agora 2 vezes por semana também havia fisioterapia com um profissional que o Dr. Ricardo recomendou. Valentina estava cansada com toda a rotina, mas motivada. Vou voltar a dançar, repetia a si mesma todas as noites. Eu vou conseguir. Carlos Menezes via a determinação crescer em sua filha e se sentia orgulhoso, mas também preocupado. E se depois de tanto esforço não funcionasse, como ela lidaria com aquela decepção? Patrícia compartilhava a mesma preocupação. Carlos, precisamos preparar Valentina para a possibilidade de que a recuperação não seja completa, ela lhe disse, em uma de suas sessões privadas. Não posso fazer isso. Não posso tirar a esperança dela agora que finalmente a tem. Não digo que tire a esperança. Digo que é preciso gerenciar as expectativas. Ela está trabalhando duro e isso é maravilhoso. Mas precisa entender que o progresso não é linear. Vai haver retrocessos, dias ruins, frustrações. E como eu faço isso sem destruir o que ela construiu? Falando com honestidade, lembrando-a de que seu valor não está em andar ou não andar, mas em quem ela é. Carlos tentou ter aquela conversa com Valentina naquela noite, mas não foi fácil. Filha, quero falar sobre as sessões. Não vou desistir, papai. Não importa o que a vovó ou o Dr. Ricardo digam. Não se trata de desistir. Se trata de entender que as coisas podem não acontecer da maneira ou no tempo que esperamos. Você já não acredita que eu vou andar? Seus olhos se encheram de lágrimas. Sim, acredito, mas mesmo que demore mais do que esperamos, ou se você precisar de ajuda para andar,
Continuará sendo a mesma pessoa incrível. Andar não te define, mas eu quero voltar a dançar, papai. Quero sentir o chão sob meus pés outra vez. Quero ter a sensação que tinha quando estava no palco fazendo o que amava. E você terá, mas no momento adequado e da maneira correta para você. Valentina abraçou o pai, e ficaram assim por um longo tempo em silêncio. As semanas se converteram em meses. Chegou o outono, e com ele as folhas secas cobriam o jardim da casa. Mateus continuava vindo fiel como um relógio, sem faltar nunca. Sua relação com a família havia evoluído. Dona Odete agora o tratava como se fosse parte da casa, sempre guardando sobras da comida para ele levar. Carlos havia oferecido várias vezes a Mateus para morar com eles, mas o garoto sempre se negava. Não posso aceitar isso, ele explicava. Já estou recebendo demais. Me dão comida, me deixam usar o banheiro, me tratam bem. Se eu aceitar mais, vai parecer que estou fazendo tudo isso por interesse. Mateus, ninguém pensa isso, argumentava Carlos. A avó de Valentina sim pensa, e não está errada em desconfiar. Sou um estranho que apareceu do nada. Se eu aceitar morar aqui, as pessoas vão pensar que eu dei um golpe. Carlos compreendia a lógica, embora não estivesse de acordo, mas respeitava a decisão do menino. Mateus tinha sua dignidade, e isso era importante para ele. Um dia, durante uma sessão, aconteceu algo diferente. Valentina estava fazendo os exercícios de respiração e movimento quando sentiu uma dor aguda na perna direita. Ela gritou de dor, assustando Mateus e Dona Odete, que estava na cozinha. O que aconteceu? Mateus se aproximou de imediato. Minha perna me doeu. Me doeu muito. Valentina chorava, mas seus olhos brilhavam. Mas isso é bom, não é? Sentir dor significa que está funcionando. Mateus não soube o que responder. Não era médico. Não entendia a parte técnica. Lamaram ao Dr. Ricardo, que acudiu de imediato. Depois de examinar Valentina, o médico tinha um sorriso cauteloso no rosto. A dor é um bom sinal, significa que há resposta nervosa. O corpo está despertando, mas também significa que devemos ter cuidado. Não queremos machucar os músculos que estiveram inativos por tanto tempo. Naquela noite, Valentina mal conseguiu dormir de tanta emoção. Dor significava sensação. Sensação significava esperança. E esperança significava que talvez, só talvez, ela realmente pudesse voltar a andar. Mas a vida raramente permite alegrias sem intercalar desafios. 2 semanas depois, Mateus não apareceu para a sessão. Carlos esperou preocupado. 15 minutos, meia hora, 1 hora, nada. Aquilo era completamente fora do comum. Papai, onde ele está? Valentina começava a entrar em pânico. Não sei, filha, mas vou descobrir. Carlos foi ao parque procurando nos lugares onde Mateus costumava estar. Encontrou outros meninos de rua e perguntou por ele. Mateus, levaram ele ontem. Contou um dos garotos. Levaram ele gente de um abrigo. Alguém deve ter denunciado que ele dormia no parque. Eles vêm e nos levam de vez em quando. Carlos sentiu que o desespero se apoderava dele. Precisava encontrar Mateus não só por Valentina, mas pelo próprio menino. Mateus não merecia ser tratado como se fosse um problema a resolver. Ligou para vários abrigos da região, até que finalmente encontrou onde Mateus estava. Era um abrigo municipal no bairro da Vila Madalena. E quando Carlos chegou lá, encontrou Mateus sentado em um canto com o rosto fechado. Mateus chamou Carlos. O menino levantou o olhar e, ao ver Carlos, algo parecido com alívio, cruzou seu rosto. Doutor Carlos, como me encontrou, não importa. Você está bem, sim, só não quero estar aqui. Já estive em lugares assim antes. Não funcionam para mim. Carlos falou com a assistente social responsável e explicou a situação. Demonstrou que Mateus tinha um lugar para ficar, que estava recebendo cuidados. A mulher era cética, mas depois de várias ligações e conversas, concordou em liberar Mateus sob a responsabilidade de Carlos. No caminho de volta, Mateus permaneceu calado, olhando pela janela do carro. Por que fez isso? Perguntou de repente. Fiz o que? Veio me buscar. Gastou tempo, se meteu em toda essa burocracia. Por quê? Porque você é importante para Valentina e para mim. Só sou um menino de rua. Você é muito mais do que isso, Mateus. Você é o menino que devolveu a esperança à minha filha. Você é o menino que demonstrou que o cuidado não precisa vir de um diploma ou de um consultório caro. Me ensinou mais sobre ser pai nas últimas semanas do que aprendi em 11 anos. Mateus não respondeu, mas Carlos viu as lágrimas correrem pelo rosto do menino. Quando chegaram em casa, Valentina os esperava na porta. Mateus gritou, tão logo o viu. Estava em sua cadeira de rodas, mas a havia empurrado sozinha até a entrada. Isso era algo que não fazia antes.
Pequeno progresso, mas progresso. Olá, Valentina, disse Mateus, secando rapidamente o rosto. Pensei que você tinha me abandonado. Nunca só tive um contratempo, mas já estou aqui. Retomaram as sessões e desta vez com ainda mais intensidade. Mateus havia compreendido que não podia depender só do parque como moradia. Qualquer dia poderiam levá-lo outra vez. Assim, engolindo o orgulho, aceitou a proposta de Carlos. Você pode ficar aqui durante a semana, ofereceu Carlos só durante os dias das sessões. Isso não é caridade, Mateus, é uma troca justa. Você ajuda Valentina. Nós te damos um lugar seguro para estar. Todos ganhamos. Mateus aceitou, mas estabeleceu condições. Ajudo com a casa limpo, arrumo, faço o que for necessário. Não quero ser só alguém que recebe. Dona Odete se alegrou com o arranjo. Gostava de Mateus, e ter alguém mais jovem com quem conversar e a quem ajudar a fazia-se sentir útil de uma forma que não experimentava há tempos. A vida encontrou um novo ritmo. Mateus ficava na casa de segunda a sexta. Voltando ao parque nos fins de semana, Carlos não entendia por que o garoto insistia em retornar às ruas nos sábados e domingos, mas o respeitava. Talvez se tratasse de manter certa independência ou talvez de não perder contato com sua realidade. As sessões evoluíram. Agora, além dos movimentos de braços e respiração, Mateus havia começado a trabalhar com pesos pequenos. Nada pesado, só garrafas cheias de água que Valentina segurava enquanto fazia os movimentos. A ideia era fortalecer a parte superior do corpo, criando uma base para quando as pernas começassem a responder mais. E estavam respondendo não todos os dias, nem sempre da mesma forma. Mas havia momentos em que Valentina conseguia mover os dedos dos pés com vontade consciente. Algumas vezes até podia flexionar ligeiramente o tornozelo. É como despertar de um sonho muito longo, ela descrevia. Às vezes, sinto que as pernas querem se mover, mas ainda não podem. Como se houvesse uma porta fechada, e eu estivesse tentando encontrar a chave certa. A chave está dentro de você, dizia Mateus. Só precisamos encontrar onde você a guardou. Foi durante uma dessas conversas que Valentina finalmente falou do acidente. Nunca havia falado disso nem com Carlos, nem com Patrícia, nem com ninguém, mas com Mateus de alguma forma era diferente. Voltávamos da apresentação, começou com voz baixa. Chovia muito. Minha mãe estava feliz cantando no carro. Eu acabara de fazer minha primeira apresentação como solista. Foi perfeito. Tudo foi perfeito. Mateus escutava em silêncio, dando-lhe o espaço para falar, e então houve um barulho muito forte. O carro deu voltas, lembro de gritar, sentir medo. E depois acordei no hospital. Meu pai estava lá, mas minha mãe não estava e eu sabia. Mesmo antes de ele falar, sabia que ela havia ido embora. As lágrimas corriam pelo rosto de Valentina, mas ela continuou. E eu fiquei pensando que se não tivesse feito aquela apresentação, se não tivéssemos voltado àquela hora por aquela estrada, talvez ela ainda estaria aqui. Não foi sua culpa, disse Mateus suavemente. Eu sei, todo mundo diz, mas saber e sentir são coisas diferentes. Sim, são, concordou Mateus. Quando minha mãe foi embora, eu também pensei que era minha culpa. Pensei que se eu fosse um filho melhor, se causasse menos problemas, ela teria ficado. E como você parou de pensar assim? Ainda penso às vezes, mas aprendi que as decisões dos outros não são por nossa causa. Minha mãe foi embora por suas razões, não por mim. E sua mãe, ela não escolheu ir embora. Ela foi tirada de vocês, mas ela não iria querer que você parasse de viver por isso. Como você sabe? Porque você disse que ela adorava te ver dançar, que estava feliz voltando da apresentação. Uma mãe que ama ver sua filha dançar, não iria querer que essa filha nunca mais dançasse. Iria querer que você continuasse, que vivesse, que fosse feliz. Valentina chorou muito aquele dia, mas foi um choro diferente. Era libertação, era permitir-se sentir a dor sem se afogar nela. A partir daquele dia algo mudou. Valentina tinha mais energia nas sessões, mais foco. Era como se ao finalmente falar sobre o trauma tivesse aberto um canal que estava bloqueado. Hoje quero tentar algo, ela disse a Mateus, uma tarde de quinta-feira. O que você quer tentar? Quero tentar ficar de pé. Mateus hesitou. Haviam evitado pressionar rápido demais seguindo o conselho do Dr. Ricardo, mas podia ver nos olhos de Valentina que ela estava pronta para tentar. Está bem, mas com calma e eu vou te segurar o tempo todo. Chamaram Carlos Menezes e Dona Odete. Todos queriam estar presentes para aquele momento. Mateus colocou a cadeira de rodas perto de uma mesa resistente para que Valentina pudesse se apoiar. Agarre a mesa com as duas mãos, instruiu Mateus. Eu vou te segurar pela cintura.
Quando se sentir pronta, tenta colocar peso nas pernas, mas não force. Se doer, pare. Valentina tremia, mas não de medo. Era ansiedade e expectativa. Carlos estava ao seu lado pronto para ajudar se fosse necessário. Vou contar até 3, disse Mateus. No 3 você tenta. 1, 2, 3. Valentina empurrou com os braços, apoiando-se na mesa. Mateus a segurou firme, suportando a maior parte de seu peso. As pernas de Valentina tremiam com o esforço de sustentar, ainda que parcialmente, seu próprio peso. Está doendo? Perguntou Mateus. Não, respondeu ela com a voz cheia de emoção. Eu estou sentindo. Estou sentindo minhas pernas. Ela se manteve de pé talvez 10 segundos antes de precisar sentar de novo. Mas esses 10 segundos foram uma eternidade de alegria. Carlos chorava abertamente, assim como Dona Odete. Mateus tinha um sorriso tão grande que parecia iluminar todo o cômodo. Você conseguiu, disse. Você realmente conseguiu. Foi só um pouquinho. Valentina ofegava, mas radiante. Hoje foi um pouquinho. Amanhã será um pouco mais. E no mês que vem você estará andando. Naquela noite a casa estava em celebração. Carlos ligou para Patrícia para contar as novidades, e a psicóloga se comoveu genuinamente. Até ligou para Dona Lúcia, que depois de ouvir as notícias, admitiu que talvez, só talvez, tivesse julgado mal a situação. Aquele garoto é especial, disse. Você teve sorte de que ele aparecesse em suas vidas. Não foi sorte, mamãe, foi destino. Nos dias seguintes repetiram o exercício de ficar de pé. Cada dia Valentina conseguia sustentar o peso um pouco mais de tempo. Uma semana depois do primeiro teste, já podia se manter de pé por quase 1 minuto completo com menos apoio de Mateus. Mas então, como Patrícia havia advertido, chegou o retrocesso. Uma terça-feira Valentina acordou e não conseguia sentir as pernas de novo. Era como se todo o progresso tivesse desaparecido da noite para o dia. Entrou em pânico, chorando desesperadamente. Papai, não consigo sentir. Por que não consigo sentir? Carlos tentou acalmá-la, mas também estava assustado. Chamaram o Dr. Ricardo, que acudiu imediatamente. Depois de examinar Valentina, o médico teve uma explicação. O corpo está reagindo ao esforço. Vocês têm se esforçado muito nas últimas semanas, o que é bom e necessário. Mas o corpo precisa de tempo para se ajustar. E isso é temporário. Temporário, repetiu Valentina, agarrando-se a essa palavra como se fosse um salva-vidas. Mateus passou aquele dia inteiro com ela só conversando sem fazer nenhum exercício. Contou histórias sobre sua irmã, sobre como ela também havia passado por altos e baixos no processo de recuperação. Sofia teve um dia em que caiu tentando andar sozinha, contou. Bateu o joelho, ficou com um enorme hematoma e depois disso tinha medo de tentar de novo. Passou quase 1 mês sem querer fazer nenhum exercício. E o que a fez tentar de novo? Dancei para ela todos os dias, embora ela me pedisse para parar. Eu chegava ao quarto dela e dançava. E um dia ela começou a rir e rindo começou a se mover de novo. O corpo lembra a alegria, sabe, mesmo que a mente o esqueça. Você a sente falta? Perguntou Valentina. Mateus ficou calado um momento. Sim, todos os dias, mas sei que ela está bem, que está segura, e isso me deixa feliz mesmo que eu sinta a falta dela. Você tentou visitar? Lá Florianópolis está longe e não tenho dinheiro para a passagem de ônibus. Meu pai pode te levar. Tenho certeza de que ele faria isso. Talvez algum dia, mas agora meu lugar está aqui ajudando você. 3 dias depois, a sensação retornou às pernas de Valentina, exatamente como o Dr. Ricardo havia previsto. O alívio foi imenso, e retomaram os exercícios com cuidado renovado. Outubro chegou trazendo o clima mais quente e os primeiros sinais da primavera. As flores do jardim começaram a florescer e Valentina passava mais tempo fora sentada na cadeira, mas cada vez mais ativa nos exercícios ao ar livre. Foi durante uma dessas sessões ao ar livre que aconteceu algo inesperado. Valentina estava de pé apoiada em Mateus quando ouviram vozes na entrada da casa. Não eram vozes familiares. Carlos Menezes chamou uma mulher. Carlos saiu para atender e se encontrou com 3 pessoas. Uma mulher de meia idade, com um tablet na mão, e 2 homens com roupas formais. Sim, sou eu. Posso ajudá-los, somos do Conselho Tutelar. Recebemos denúncias de que há um menor morando nesta casa, sem a documentação adequada, ou o processo legal de guarda. Carlos sentiu que o sangue gelava. Alguém havia denunciado a presença de Mateus. Tinha uma boa ideia de quem poderia ter sido. Dona Lúcia, apesar de ter se abrandado, nunca havia se sentido completamente confortável com a situação.
Mateus não mora aqui permanentemente, explicou Carlos. Ele fica durante a semana para ajudar minha filha com sua recuperação. É um arranjo temporário. Senhor Menezes. Entendemos a situação, mas há protocolos. Um menor não pode simplesmente ficar em uma casa sem a documentação adequada. Precisamos avaliar se o ambiente é apropriado. E se há riscos, não há nenhum risco. Ao contrário, pela primeira vez em 3 anos, esse garoto está tendo refeições adequadas, um lugar seguro para dormir, e está fazendo algo que o faz se sentir útil. Ainda assim, precisamos seguir o procedimento. Foi então que Mateus apareceu vindo do jardim. Ao ver os assistentes sociais, seu rosto se ensombreceu de imediato. É por minha causa, perguntou Mateus. Não se preocupe, tentou acalmá-lo Carlos. Vamos resolver isso. Não há nada a resolver, disse Mateus com voz amarga. Eu sei como isso funciona. Vão me levar para um abrigo. Vão fazer um monte de papelada que não leva a nada e eu vou acabar fugindo outra vez. Sempre é assim. Não tem que ser assim, tentou argumentar a assistente social. Se o Sr. Menezes está interessado em um processo formal de tutela ou guarda, podemos iniciá-lo. Tutela? Carlos não havia pensado nisso. Eu, claro, sim. Gostaria de fazê-lo. Não interrompeu Mateus. Doutor Carlos, o senhor já fez demais. Não precisa fazer isso por mim. Não o faço por você, o faço por nós. Você se tornou parte desta família, Mateus. Deixe-me formalizar isso. Deixe-me dar a você a segurança que merece. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Mateus. Era a primeira vez que Carlos o via chorar desde o dia em que o pegou no abrigo. Não mereço isso, sussurrou Mateus. Sim, você merece, disse uma voz que vinha do jardim. Todos se viraram. Era Valentina de pé apoiada em uma bengala que a fisioterapeuta lhe havia dado. Tremia pelo esforço, mas estava de pé e estava andando lentamente um passo de cada vez em direção a eles. Valentina. Carlos correu para ajudá-la, mas ela levantou a mão pedindo-lhe que parasse. Preciso fazer isso sozinha, papai. Cada passo era uma luta. Suas pernas tremiam, seus joelhos ameaçavam ceder, mas ela continuou sua determinação mais forte que qualquer fraqueza física. Quando finalmente chegou onde Mateus estava, ela estava ofegante e suada, mas também sorrindo. Você merece isso. Sim, repetiu. Você me deu isso, Mateus. Me deu a força para andar novamente. Deixe-nos te dar um lar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar seu like e principalmente se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a nós que estamos começando agora, continuando. Mateus não conseguiu se conter mais. Abraçou Valentina e ambos choraram juntos, apoiando-se um no outro. Carlos Menezes se juntou ao abraço seguido por Dona Odete, que havia vindo ver o que acontecia. Os assistentes sociais observavam a cena e até a mulher do tablet parecia emocionada. Bem, disse, secando discretamente os olhos. Iniciarei o processo de avaliação para a guarda temporária. Se tudo sair bem, poderíamos ter algo mais permanente em uns meses. Começou então um novo processo. Carlos Menezes contratou advogados para lidar com a burocracia. Houve entrevistas, avaliações, visitas de assistentes sociais. Foi um processo longo e às vezes frustrante, mas Carlos Menezes estava decidido. Durante todo esse tempo, Mateus continuou ajudando Valentina. Seu método havia funcionado. Ela andava ainda com bengala, ainda com dificuldade, mas andando cada dia um pouco melhor, um pouco mais forte. O Dr. Ricardo estava impressionado em suas consultas de acompanhamento. Não parava de documentar o progresso. Isso se tornará um caso de estudo, dizia. O poder da motivação emocional no tratamento de transtornos psicossomáticos é revolucionário. Não foi revolucionário, argumentava Mateus. Foi só carinho. Foi só acreditar nela quando ela não acreditava em si mesma. Chegou novembro e com ele o aniversário de Valentina. Completaria 12 anos e pela primeira vez desde o acidente Carlos Menezes a viu emocionada pela data. Quero fazer uma festa, anunciou no café da manhã. Uma festa, Carlos Menezes se surpreendeu. Nos últimos 2 anos Valentina havia rejeitado qualquer celebração. Sim, pequena. Só a família e alguns amigos da escola. E Mateus, claro, não seria festa sem Mateus. Carlos Menezes organizou tudo com a ajuda de Dona Odete. Decoraram o jardim com balões e flores, contrataram um serviço de buffet, convidaram alguns colegas de classe de Valentina com os quais ela ainda mantinha contato. No dia da festa, Mateus estava nervoso. Havia tomado banho, vestido roupas novas que Carlos Menezes lhe havia comprado, mas ainda se sentia deslocado. Não sei como me comportar em festas, confessou a Dona Odete.
Só seja você mesmo, meu filho, respondeu ela, arrumando-lhe o colarinho da camisa. É o que todos amamos em você. A festa começou tranquila. Os amigos de Valentina chegaram surpresos de ver ele andar embora fosse com bengala. Todos queriam saber a história, e Valentina contava com orgulho sobre Mateus e como ele a havia ajudado. Dona Lúcia também estava presente, e para surpresa de Carlos Menezes foi amável com Mateus. Garoto, ela o chamou de lado. Eu te devo uma desculpa. Eu te julguei mal. Você é um bom garoto com um bom coração. A senhora só estava protegendo sua neta, respondeu Mateus. Não precisa se desculpar por isso. Ainda assim, perdão perdoado, Dona Lúcia. Ao cair da tarde, quando o sol começava a se pôr, Valentina pediu a atenção de todos. Quero fazer um anúncio, disse de pé no meio do jardim sem a bengala, só com Carlos Menezes perto caso precisasse. Todos guardaram silêncio prestando atenção. Há 2 anos pensei que minha vida havia terminado. Perdi minha mãe, perdi a capacidade de andar, perdi a vontade de tentar, mas alguém apareceu e me mostrou que às vezes a pessoa menos esperada pode fazer a maior diferença. Ela olhou para Mateus, que estava em um canto tentando se fazer pequeno. Mateus, você veio a mim quando eu mais precisava. Não tinha nada a ganhar. Fez isso porque seu coração é puro e bom, e hoje posso andar graças a você. Posso dançar graças a você. Ela fez um sinal, e Dona Odete trouxe um pequeno sistema de som. A música que começou a tocar era uma suave melodia de piano. Era a mesma música da fita cassete da Sofia. Esta é para você, disse Valentina a Mateus, e para sua irmã, porque vocês dois me salvaram, cada um à sua maneira. E então Valentina começou a dançar. Não eram movimentos complexos, não era uma coreografia elaborada, eram passos simples, movimentos suaves, mas era dança. Era a expressão de uma alma que havia encontrado o caminho de volta à luz. Mateus chorava abertamente agora, assim como a metade dos convidados. Ele se aproximou de Valentina e com um gesto delicado lhe ofereceu a mão. Posso sempre, respondeu ela, e ali no jardim decorado com balões e flores, um menino de rua e uma menina que havia esquecido como andar dançaram juntos. Era uma dança imperfeita, cheia de passos hesitantes e momentos de desequilíbrio, mas era perfeita em sua imperfeição, porque era real, era sentida, era amor, transformado em movimento. Quando a música terminou, todos aplaudiram. Carlos se aproximou e abraçou a ambos, seu coração tão cheio que parecia que ia explodir. Obrigado, ele sussurrou para Mateus. Obrigado por tudo. Não precisa me agradecer. Vocês me deram uma família. Fui eu quem ganhou mais. Dezembro voltou, fechando o ciclo de 1 ano desde que Mateus havia aceitado oficialmente morar com os Menezes. O Natal foi celebrado com ainda mais alegria que o anterior. Gabriela foi convidada e apareceu ainda cautelosa, mas claramente agradecida por ser incluída. A relação entre ela e Mateus estava evoluindo lentamente. Não era como antes, nunca seria, mas estava se tornando algo. Conversavam mais, se viam ocasionalmente, e Mateus estava aprendendo a perdoar, não esquecendo, mas escolhendo não deixar que o passado destruísse qualquer possibilidade de futuro. Sofia também veio à celebração, trazida por sua família adotiva, que queria que passasse mais tempo com seu irmão. Ver Sofia e Mateus juntos de novo era ver 2 peças que finalmente se encaixavam depois de estarem separadas por muito tempo. Você está feliz, Sofia? Perguntou a Mateus, enquanto observavam a todos conversando na sala. Eu estou pela primeira vez em muito tempo. Realmente estou. Eu também. E parte disso é por sua causa. Você me ensinou que a gente pode se reconstruir, que não importa quão quebrados estejamos, sempre há uma forma de se arrumar. Nos arrumamos juntos, Mateus corrigiu. Ninguém faz isso sozinho. E era verdade. Carlos não teria podido ajudar Valentina sem Mateus. Mateus não teria podido se recuperar sem Carlos e Valentina. Valentina não teria voltado a andar sem a teimosia e o carinho de Mateus. Todos se arrumaram juntos, peça por peça, dia após dia. À medida que a noite avançava e todos foram para suas casas, Mateus ficou um momento no jardim olhando a casa iluminada. Pensou em tudo o que havia acontecido, em como a vida podia mudar tão drasticamente, em como um encontro casual no parque podia se transformar em uma família, em um propósito, em um futuro. No que você está pensando? Valentina se juntou a ele trazendo 2 xícaras de chocolate quente. Estou pensando que há 1 ano, se alguém me tivesse dito que eu estaria aqui assim, nunca teria acreditado. E estou pensando que se alguém me tivesse dito que um menino descalço no parque mudaria minha vida por completo, eu também não teria acreditado. Mas aqui estamos.
Aqui estamos, Mateus repetiu, tomando um gole do chocolate. Sabe o que é o mais incrível? Valentina perguntou. O quê? Isso é só o começo. Vamos continuar ajudando as pessoas. Vamos continuar crescendo. Vamos continuar construindo esta família estranha e maravilhosa que criamos. Esta é apenas a primeira parte de nossa história. Mateus sorriu. Ela tinha razão. O estúdio estava crescendo. Novos alunos chegavam a cada semana, cada um com suas próprias histórias de superação para contar. E ele e Valentina estariam lá para todos eles, oferecendo o que haviam recebido: esperança, carinho e a certeza de que o movimento é vida. Pela nossa história, então, Mateus levantou sua xícara. Pela nossa história, Valentina brindou com ele. E ali, sob as estrelas de uma noite de dezembro, dois jovens, que haviam se encontrado no momento exato em que ambos mais precisavam, celebravam não só o Natal, não só um ano de mudanças, mas a promessa de todos os anos por vir. Anos cheios de desafios, sem dúvida, mas também cheios de amor, de família e de dança, porque no final, a vida é uma dança. Às vezes tropeçamos, às vezes caímos, às vezes acreditamos que já não podemos nos levantar, mas sempre há música, sempre há ritmo, sempre há a possibilidade de um passo a mais. E quando temos alguém que tome nossa mão, que nos lembre nossa força, que dance ao nosso lado, qualquer passo se torna possível. Fim da história. E você, o que achou desta história de superação e amor familiar? Você acredita que um encontro casual pode mudar tudo? Conte-nos nos comentários o que você sentiu, que parte te emocionou mais. E se você conhece alguém que precise escutar essa mensagem de esperança. Sua opinião é muito importante para nós. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta. Muito obrigado pela sua companhia. Yeah!